A maioria das pessoas acredita que os 1%, aqueles que atingem o topo em qualquer área, possuem uma força de vontade sobre-humana. Imaginamos discursos motivacionais, gritos e uma energia inesgotável, mas a verdade é muito mais sem graça, por isso, muito mais poderosa. O segredo não é a disciplina barulhenta, aquela que você posta no Instagram. O segredo é a disciplina silenciosa. É o que você faz quando ninguém está olhando, quando não há aplausos e principalmente quando você não tem a menor vontade de fazer. Enquanto o mundo busca o palco, os 1% domina os bastidores. A maior ilusão vendida pela cultura moderna é a de que o sucesso é barulhento. Somos bombardeados por imagens de vitórias explosivas, discursos inflamatórios e a ideia de que, para vencer, você precisa de um estoque inesgotável de paixão e adrenalina. No entanto, se você observar de perto, os 1%, aqueles que mantêm a excelência por décadas, não por dias, você encontrará algo muito mais sóbrio e inquietante. O verdadeiro segredo não reside na motivação que grita, mas na disciplina silenciosa. A disciplina silenciosa é o que acontece no vácuo entre a intenção e o resultado. É a capacidade de operar em um nível de consciência tão profundo que ela se torna invisível para o mundo exterior. Enquanto a maioria das pessoas está ocupada tentando parecer produtiva ou esperando pelo clima perfeito, os 1% estão ocupados dominando o ordinário. Eles entenderam que a vida não é decidida nos momentos de euforia, mas nas horas monótonas de uma terça-feira qualquer, quando ninguém está assistindo, aplaudindo e o único espectador é a sua própria consciência. A disciplina silenciosa não é sobre ser um herói por um dia. É sobre ser um profissional no escuro. É o compromisso de fazer o que precisa ser feito, precisamente quando a vontade desaparece. É aqui, nesse espaço de silêncio e execução, que os grandes destinos são forjados. A disciplina silenciosa é a habilidade de neutralizar as emoções na hora de executar. A maioria das pessoas é escrava de como se sente. Se estão motivadas, trabalham. Se estão cansadas, param. Os 1% operam sobre um sistema, não sobre um humor. Eles transformaram decisões difíceis em processos automáticos. Eles não decidem ir à academia ou decidem estudar. Eles simplesmente vão, porque a decisão já foi tomada meses atrás. A disciplina silenciosa é invisível, porque ela não requer esforço mental consciente a cada segundo. Ela é o resultado de um ambiente e de uma rotina desenhados para a vitória, onde o atrito para o erro é alto e o caminho para o acerto é o trilho padrão. A disciplina silenciosa não é um evento isolado de força de vontade, é a ausência de negociação interna, enquanto a disciplina comum é uma batalha constante entre o que você quer fazer e o que você deve fazer. A disciplina silenciosa é o estado em que essa batalha já foi vencida antes mesmo de começar. A característica mais forte desse conceito é a separação entre o estado emocional e a execução. O amador acredita que precisa estar no clima para produzir. Já o praticante da disciplina silenciosa entende que o humor é um clima instável, enquanto o sistema é uma estrutura sólida. Nesse estado, você não gasta energia mental discutindo consigo mesmo se vai ou não fazer a tarefa. Você simplesmente a executa como quem escova os dentes, sem drama, sem exaltação, sem a necessidade de um prêmio imediato. É a transformação da vontade em protocolo. A invisibilidade do esforço. Ela é chamada de silenciosa por dois motivos. Externamente, você não sente a necessidade de anunciar o seu progresso. O desejo de postar uma foto na academia ou falar sobre o seu novo projeto é muitas vezes uma fuga da própria execução. O silêncio preserva a energia que seria gasta na busca por validação. Internamente, o barulho mental da resistência, as desculpas,
o medo, a preguiça é reduzido ao mínimo. Com o tempo e a repetição, o cérebro cria trilhas neurais tão profundas que a tarefa deixa de ser um esforço e passa a ser a sua identidade em repouso. A ciência nos diz que a nossa força de vontade é um recurso finito que se esgota ao longo do dia. A disciplina silenciosa é o segredo dos 1%, porque ela funciona através da automação. Em vez de usar a força de vontade para forçar uma ação, os 1% usa a força de vontade para construir um sistema onde a ação é inevitável. Eles desenham sua rotina, seu ambiente e suas regras de forma que a decisão seja a mais óbvia. A disciplina deixa de ser um motor que você precisa ligar e passa a ser a gravidade que te puxa para o resultado. No conceito silencioso, a métrica do sucesso não é a intensidade, mas a frequência. É a compreensão de que a excelência é o acúmulo de tarefas banais, feita de forma extraordinariamente consistente. Para quem observa de fora, parece obsessão. Para quem pratica, é apenas o padrão. A disciplina silenciosa transforma o extraordinário em algo muito comum. Eu não faço porque eu quero. Eu não faço porque eu sinto. Eu faço porque eu sou. A disciplina silenciosa é, em última instância, o ato de honrar a palavra que você deu a si mesmo quando estava motivado, mesmo nos dias em que você não está. O maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é o tédio. O caminho para o topo é pavimentado por tarefas repetidas, monótonas e muitas vezes solitárias. A disciplina silenciosa é, na verdade, a capacidade de suportar o tédio de fazer a mesma coisa básica todos os dias com excelência. Enquanto os 99% estão sempre buscando a próxima novidade, o próximo curso ou a próxima estratégia mágica, os 1% estão dominando o básico pela milésima vez. Eles sabem que a maestria não é um evento, é um processo de erosão, como a água que fura pedra, não pela força, mas pela constância invisível. Vivemos em uma economia da atenção, que nos viciou em estímulos constantes. Fomos treinados para buscar o novo, o brilhante e o imediato. No entanto, quase todas as habilidades que valem a pena possuir exigem centenas de horas de prática monótona. A tolerância ao tédio é, portanto, a vantagem competitiva definitiva do século XXI. No início de qualquer jornada, aprender um idioma, investir, treinar, o progresso é visível e rápido. Há uma empolgação natural, mas inevitavelmente você atinge o platô do rendimento. É aqui que o entusiasmo morre. Nesse estágio, você faz o trabalho, mas os resultados param de aparecer diariamente. O amador interpreta o tédio como um sinal de que algo está errado ou de que ele precisa de uma nova estratégia. Ele abandona o projeto e busca outro pico de novidade. O praticante da disciplina silenciosa entende que o tédio é apenas o preço do ingresso para a maestria. Ele sabe que sobre a superfície da monotonia, o progresso está se acumulando de uma forma invisível. O tédio é o maior mecanismo de eliminação do mundo. A concorrência é imensa no início de qualquer coisa, porque começar é divertido, mas a concorrência é quase nula no quilômetro 100 de uma tarefa repetitiva. A maioria das pessoas falha não por falta de inteligência, mas porque não suporta a falta de estímulo. Quando você aprende a abraçar a repetição, o mesmo treino, a mesma dieta, a mesma rotina de escrita, a mesma análise de mercado, você ultrapassa a multidão por persistência. Os 1% não são necessariamente mais talentosos, eles são apenas os últimos a ficarem entediados. O sociólogo Daniel Chambliss, ao estudar nadadores olímpicos, cunhou o termo a banalidade da excelência. Ele descobriu que o que separa o medalhista de ouro de um nadador mediano não é o segredo místico, mas a execução de dezenas de pequenas tarefas mundanas de forma perfeita, todos os dias. Para o atleta de elite, a excelência é chata. São horas olhando para o fundo de uma piscina contando braçadas. Para o investidor de sucesso,
São anos olhando para os mesmos números. A disciplina silenciosa transforma o tédio em uma ferramenta. Você para de lutar contra a monotonia e passa a usá-la como um sinal de que você está no caminho certo. Como treinar sua tolerância ao tédio? Evite a fuga digital. No momento em que o tédio bater, resista à tentação de pegar o celular. Treine seu cérebro para existir em um vazio sem estímulo. Ame o processo. Ignore o resultado. Aprenda a encontrar satisfação na execução da tarefa em si, não apenas no objetivo final. Se você gosta de escrever, o tédio de um capítulo difícil é apenas parte do prazer. Toda vez que você abandona algo porque ficou chato, você volta para a base da montanha de um novo projeto. O tédio de continuar é menor do que a dor de recomeçar do zero para o resto da vida. A tolerância ao tédio é o que separa quem tem potencial de quem tem resultados. Enquanto o mundo busca distração, os 1% buscam consistência. Construir a invisibilidade é como ser o Batman da produtividade. Enquanto todo mundo está gritando no LinkedIn que acordou cedo ou postando uma foto de café com um notebook, você está lá nas sombras, simplesmente fazendo o que precisa ser feito. A prática da invisibilidade é a arte de parar de gastar energia com o marketing da sua vida e começar a gastar com a vida real em si. Aqui estão os 3 passos para você desaparecer e reaparecer meses depois com resultados que ninguém vai entender de onde vieram. Mate o desejo de anunciar. Sabe aquela vontade louca de contar para todo mundo que você começou uma dieta nova ou que vai abrir um canal no YouTube? Mate essa vontade. Quando você conta um plano para alguém e a pessoa diz: "Nossa, que legal!", seu cérebro recebe uma descarga de dopamina gratuita. Você sente o prazer do sucesso sem ter movido um dedo. O resultado, a sua motivação real para fazer a tarefa cai drasticamente. Construir a invisibilidade é aprender a segurar o segredo. Deixe que o seu novo corpo ou o seu novo saldo bancário falem por você daqui a 6 meses. A invisibilidade funciona porque você remove o drama. Se você tem que ir à academia às 18 horas, você não pensa, você não consulta seus sentimentos, você não abre uma assembleia interna para votar se deve ir ou não. Você simplesmente vai, como se fosse um contrato assinado com uma multa de R$1 milhão. Os 1% não têm mais força de vontade que você. Eles só têm menos diálogo interno. Quando você para de negociar consigo mesmo, a disciplina deixa de ser um peso e vira apenas o seu modo padrão. Disciplina é para quem não tem estratégia. Se você precisa de força de vontade para não olhar o celular, você já perdeu. Construir a invisibilidade na prática é sobre design de ambiente. Quer focar? Deixe o celular em outro cômodo. Quer ler? Coloque o livro em cima do controle remoto da TV. Quer trabalhar? Use fone de ouvidos, mesmo sem música, para sinalizar ao mundo que você não está ali. Assim, você cria um bunker onde as distrações não conseguem te achar. A invisibilidade não é você se esconder do mundo, é você se esconder das distrações de si mesmo. Por que isso funciona? Enquanto a galera está ocupada editando foto do trabalho de hoje, você já terminou o trabalho e está descansando para o de amanhã. A invisibilidade te dá tempo, e o tempo é a única coisa que separa o que eu queria do que eu fiz. Trabalhe no escuro, deixe que o seu sucesso faça o barulho. Daqui a 1 ano, o mundo verá os seus resultados e chamará de sorte ou talento. Só você saberá que foi a disciplina silenciosa. Foram as manhãs frias, as noites de tédio e a recusa em negociar com a própria mente. Os 1% não são diferentes de você. Eles apenas pararam de lutar contra a disciplina e começaram a se render à rotina. O barulho é para os amadores. O silêncio é para os mestres. Comece hoje no escuro por você. Se essa conversa fez você pensar diferente, então ela cumpriu o seu papel. No Orbital Podcast, ideias não terminam, elas continuam orbitando. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse episódio com alguém que talvez pensa além do óbvio. A gente se encontra na próxima órbita.